Olá pessoal, eu sou Jair Ribeiro, há uns 16 anos que eu me envolvo mais na questão da educação pública, São Paulo principalmente. Fundei a Parceiros de Educação, que é uma ONG que eu vou descrever daqui a pouco, também fui 6 anos no Conselho de Estado da Educação. Hoje estou no Comitê de Gestão da Secretaria Estadual, no Comitê de Gestão também do Instituto Paula Souza e do Todos pela Educação. Mas a grande questão que eu queria colocar é o fator da educação na situação do Brasil e se a gente tem uma solução para ela. Tem um professor de Stanford que fez uma análise das desigualdades de vários países. E a gente sabe que o Brasil tem um índice Gini, né, que mede a desigualdade bastante alto, mais alto do que os outros países, mas o que mais me impressionou nessa análise que esse professor de Stanford fez é que não só a gente é desigual, mas as pontas são muito díspares. Então, no Brasil, os 5% mais vulneráveis da população brasileira, 5% mais vulnerável da população brasileira, tem o mesmo IDH dos 5% mais pobres da Índia, por exemplo. Só que os 5% mais ricos brasileiros têm o mesmo nível de vida dos 5% mais ricos da Europa ou dos Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos aqui, enquanto os 5% dos indianos não têm o mesmo nível dos europeus, dos americanos, e também os europeus, claro, não têm o mesmo nível de pobreza que a gente vive aqui no Brasil e na Índia. Quer dizer, o Brasil é dos poucos países que tem essa disparidade tão grande. E por quê? Uma das razões é a qualidade da educação que a gente oferece à nossa população. Isso é um dado conhecido, o PISA, que mede uma prova, sabe, que é colocada no mundo inteiro, mais de 70 países participam, e mede o garoto de 15 anos, proficiência de língua e de matemática, agora vai ter de ciência também, coloca o Brasil justamente nas últimas posições. Em matemática é 70º, é muito próximo de ser o pior país em termos de apresentação desse índice. E por que isso? Porque a grande diagnóstico disso é que a gente não tem uma adoção de políticas baseadas em evidência com continuidade, ou seja, o professor Jamil Coury, ele coloca que o Brasil teve sempre idas e vindas e você nunca teve uma continuidade de políticas baseadas em evidência que assim sim poderiam ter um impacto mais longo, mais profundo na questão da educação brasileira. E o segundo ponto é que eu tenho uma convicção disso, que se a gente deixar só na mão do governo, seja estadual, municipal, federal, etc., a gente não vai resolver o problema de uma forma razoável, dentro de um período razoável. Nós temos que ter um envolvimento muito maior da sociedade brasileira como um todo na resolução desses problemas. A gente vê isso já funcionando em vários estados. Aqui eu pontuei nesses estados em vermelho, são os estados onde tem um envolvimento bastante importante da sociedade civil. Estados como Espírito Santo, Goiás, São Paulo, Ceará, quer dizer, Pernambuco. Esses estados têm um envolvimento de grandes organizações da sociedade civil que estão apoiando já há alguns anos as políticas educacionais desses estados. E tem funcionado. A gente está vendo aqui que eles figuram nas primeiras colocações do IDEB nacional. Então, e é isso que é o driver nosso da Parceiros, né, da educação. Aqui no São Paulo, um dos maiores indicadores do nível de proficiência de uma região é o nível socioeconômico dessa região. Ou seja, nós temos aqui em São Paulo, em particular, o mesmo PIB per capita do Chile. E por que a gente não tem a mesma qualidade de educação do Chile? Quer dizer, aí também a gente entra no diagnóstico nosso da Parceiros, aqui em São Paulo, que primeiro é o gigantismo da rede estadual. Hoje tem mais de 5 mil escolas, 3,4 milhões de alunos, 190 mil professores, isso é muito grande. Quer dizer, o maior sistema de ensino da América, de Nova York, tem 1.000 escolas, 1 milhão de alunos.
Quer dizer, a gente tem 3 vezes mais alunos do que o maior distrito educacional dos Estados Unidos. É o maior das Américas, de longe, e acho que só tem coisas comparáveis na Índia e na China. Então, e a segunda coisa, que é o que eu coloquei, falta de continuidade. Apesar da gente ter tido aqui o mesmo governo, o mesmo partido no governo ao longo desses últimos 20 anos, a gente teve muita falta de continuidade de políticas dentro desse período todo. Um número que me chama sempre a atenção é da rotatividade dos coordenadores pedagógicos da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Quer dizer, nos últimos 16 anos, eu fiz a conta há pouco tempo, nós tivemos 13 coordenadores pedagógicos, ou seja, o sujeito responsável pela parte pedagógica do Estado, pela organização pedagógica da Secretaria. Esse último agora, que está... aliás, muito, muito bom, Caetano Siqueira. Esse, acho que é o mais longevo deles, está já há uns 18, 19 meses. Mas é uma exceção. Então, agora que sim, que a gente está tendo alguma continuidade, então é importante que a gente batalhe por uma continuidade maior dessas políticas aqui no Estado. E é isso que é o caminho da Parceiros. A gente apoia a Secretaria da Educação do Estado, não só a Secretaria Estadual, mas as várias municipais também, na cogestão de algumas diretorias, na cogestão de algumas escolas, para justamente quebrar um pouco desse gigantismo da rede. Então, o Estado hoje tem 91 diretorias de ensino. A gente quer crescer apoiando essas diretorias de ensino, apoiando a Secretaria a fazer uma cogestão dessas diretorias e dessas escolas. E a segunda grande vertente nossa é aumentar o número de parcerias, de parceiros da educação, porque aí você está trazendo formadores de opinião para estar muito próximos da realidade das escolas, e com isso eles possam impactar e dar continuidade às políticas educacionais. Então, se a gente formar um exército de formadores de opinião, que entendam de educação, que entendam da importância dessas políticas, entendam da importância da continuidade, a gente vai, quem sabe, pode ter mudança de governo e a gente vai ter a continuidade dessas políticas que hoje, inclusive, estão sendo implementadas no Estado. Então, a Parceiros hoje, sei lá, a gente está em 16 anos, a gente está em já passamos mais de 600 escolas, 750 mil alunos, uns 42 mil professores que a gente impactou diretamente. O que a nossa análise regressiva do nosso impacto é que a gente melhora os índices educacionais das nossas escolas, em média, 35% ao longo de 3 anos. Isso é mais ou menos um ano letivo a mais para esses garotos que estão nas nossas escolas. E hoje, quer dizer, nós temos 36 parcerias diretas com escolas, nós temos 182 escolas dentro das diretorias de ensino que a gente atua, e nós temos 186 escolas nas parcerias com as redes municipais que a gente atua. Ou seja, nós estamos diretamente impactando 404 escolas da rede de São Paulo. E além disso, o que a gente aprende nas nossas escolas, a gente procura transformá-las em políticas públicas. Aliás, esse é o maior impacto que a Parceiros tem, de fato. Quer dizer, sim, nós temos 400 escolas, o Estado tem hoje, da rede estadual 5 mil, da rede municipais tem mais outras milhares de escolas, a gente está em 400, quer dizer, é uma gota no oceano, de certa forma. Porém, a gente usa essas 400 escolas como piloto para transformar as ações que a gente faz nessas escolas em políticas públicas que vão impactar a rede como um todo. Então, a gente tem vários exemplos disso. O programa de escola de período integral, que eu acho que a grande solução, foi uma das frentes que a gente contribuiu para trazer para São Paulo, e a gente apoiou a implantação das primeiras escolas aqui em 2012, 2013. O programa de gestão é um programa que a gente desenvolveu com o Falcone em 2013 e hoje está em todas as escolas da rede. Quer dizer, então tem vários exemplos de políticas públicas que a gente desenvolveu dentro da Parceiros que estão impactando a rede toda. E, por fim, eu acho que o que eu sinto, eu estou relativamente otimista com a situação hoje do Brasil e de São Paulo. Hoje a gente tem claramente um roadmap do que fazer. Existe um consenso das políticas baseadas em evidência que eu coloquei.
Isso, aliás, o documento do Todos pela Educação, chama Educação Já, ele retrata um pouco, ele compila esse consenso que existe dessas políticas baseadas em evidência. A segunda coisa é que, principalmente aqui em São Paulo, mas em outros estados também, a gente tem um time de gestores de primeiríssima qualidade, que eu acho que é um pessoal que foi sendo desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos por várias organizações que formam profissionais lá fora e aqui dentro, que hoje estão assumindo a posição de liderança nas secretarias. E a gente está conseguindo implantar políticas, eles estão conseguindo implantar políticas bastante eficazes do ponto de vista de melhorar a educação no Brasil. E o terceiro ponto é que, de fato, você tem um envolvimento muito maior da sociedade civil, por meio de organizações como a nossa, mas também movimentação em geral da população, exigindo uma qualidade de educação melhor, e com isso eu acho que a gente, de fato, pode, num período de tempo, sei lá, nos próximos 10, 20 anos, com bastante resiliência, com bastante foco em dar continuidade a essas políticas, a gente vai conseguir, de fato, transformar a educação no Brasil. Muito obrigado.